Nesse módulo, vamos falar sobre estruturas de repetição em Python. Nessa aula em particular, eu vou comentar sobre a estrutura de repetição ou iteração for, que vai permitir com que nós façamos iteração por sequências. Na aula anterior, nós falamos sobre tipos de dados que utilizam sequências, como strings, listas e tuplas. E uma tarefa bastante comum que se pode pensar é realizar uma ação para cada elemento da sequência, inspecionando e processando cada um dos seus valores. Por exemplo, se eu quiser um programa que, dada uma palavra, que é uma string, nós já sabemos, que esse programa posteriormente soletre essa palavra exibindo na tela cada uma de suas letras. Aqui temos um exemplo do que seria um programa como esse. Então o usuário entra com uma palavra e ele soletra exibindo uma letra em cada linha. Note que a princípio eu poderia fazer isso de uma maneira manual, exibindo explicitamente cada um dos elementos, mas isso não é uma coisa muito produtiva. Então imagine que eu digite aqui uma palavra, essa palavra excesso, e na sequência eu então imprima print palavra, eu poderia fazer isso, né? Palavra 0. Então estou imprimindo aqui cada um dos elementos. Então E, X, C, E, S, S. Opa, faltou um ainda. Então veja que primeiro tem uma dificuldade de que eu tenho que exibir aqui cada uma desses elementos separadamente. Agora imagine que o usuário digita uma outra palavra. Então, por exemplo, nesse caso, a gente vai ter um erro. Porque a palavra abraço tem uma letra a menos do que excesso. E quando eu vou tentar, então, exibir essa posição 6, ela não existe. E eu tenho um problema de índice fora do intervalo. Então isso aqui não é ideal para ser utilizado na prática. O que a gente faz então? Bom, nesse caso, nós vamos utilizar a estrutura for para cada caractere da palavra imprimi-lo na tela. Então agora teremos a entrada, aqui nessa primeira linha, a entrada de dados, entrada de uma string. Então, para cada caractere em palavra, então é isso que eu posso, é a forma como eu posso mencionar ou explicar o que está acontecendo nessa linha aqui. Então, para cada caractere na palavra, 2 pontos. E aí tudo que tiver indentado aqui vai ser realizado para cada caractere na palavra. Agora, o que exatamente é isso? O caractere aqui é uma variável que vai receber cada item da variável palavra. Então, se nós temos, vamos pegar aqui a palavra excesso, ele vai repetidamente atribuir cada uma das letras dessa palavra à variável caractere. Então, agora eu tenho um programa que faz isso automaticamente. E mesmo que eu tenha diferentes tamanhos de palavras, ele vai apenas percorrer cada caractere naquela palavra. Seja uma palavra enorme ou uma palavra super curta. Então aqui independe do tamanho. Eu não estou preso mais a fazer manualmente cada um dos elementos, porque ele vai passar para mim em cada caractere. Aqui eu estou exibindo cada um deles, então isso é bastante interessante porque eu posso então operar em cima de todos os elementos dessa sequência. E isso vale não apenas para strings, mas também para qualquer sequência, como listas e tuplas, como veremos a seguir. Para isso, então, nós utilizamos a estrutura ou o laço for, que é uma estrutura de repetição ou de iteração, que em inglês é chamado de for loop. No exemplo acima, esse exemplo aqui que a gente utilizou, tinha feito aqui um jeito de... Opa, perdão.
exibir as linhas. Então, as linhas 5 e 6 aqui, desse código, são relativas ao for. Aqui estava até 3 e 4 porque não tinha o comentário, então eu vou até tirar. Então, 3 e 4. A linha 3 define caractere como sendo uma variável e essa variável vai receber repetidamente os elementos contidos na palavra. E a linha 4 é que para cada atribuição vamos realizar ações, nesse caso imprimimos o caractere. Notar aqui que o print está indentado. Se ele não estiver indentado, estiver aqui para fora, ele vai ser exibido apenas na última linha. Então esse aqui está indentado, está dentro do for. Então ele é exibido a cada iteração na palavra. Então isso é importante enfatizar. Bom, a sintaxe do for tem esse formato. Então, para uma variável na sequência, 2 pontos, tem um bloco que está indentado, que vai ser executado repetidas vezes para cada elemento da sequência armazenado na variável. E depois, quando eu não indento um comando, ele vai estar fora do for, que é para onde vai a sequência do programa depois que ele termina de executar o for. Então, aqui eu tenho esse exemplo. Então, eu poderia incluir mais um print aqui. Esse print com o tracinho está dentro do for, já esse último está fora. É executado uma vez só. Nós podemos utilizar o laço for para iterar por quaisquer itens que tiverem, por itens que estiverem quaisquer sequência, como por exemplo listas. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma lista de categorias com números e palavras. Eu posso então fazer um for para cada elemento em categorias e imprimir cada um dos elementos. Fica mais interessante quando nós combinamos o for com outras abordagens, com outras estruturas, como por exemplo o if. Vamos supor que eu tenho uma lista de elementos e eu quero imprimir apenas os elementos que sejam strings dentro dessa lista. Como é que eu faço? Bom, eu vou juntar o for com o if. Então aqui eu tenho, para cada elemento em categorias, eu posso então testar esse elemento. Eu vou usar a função type para retornar o tipo daquele elemento e se ele for igual a str, então eu imprimo, senão eu não faço nada. Então agora eu consegui imprimir apenas os elementos string, pulando aqui ou ignorando aqueles que são não strings, nesse caso o 5 e o 10. Propondo aqui um exercício para vocês. Faça um programa que receba como entrada uma frase e que conte o número de vogais nessa frase. Uma dica, use o operador in para verificar se o caractere que você está naquele momento inspecionando está dentro de uma lista contendo as vogais. Ou uma lista ou uma própria string contendo vogais. Você pode utilizar para facilitar. Então a minha sugestão é pausa esse vídeo agora e tenta fazer esse exercício. E eu vou mostrar a solução daqui a pouco. Tentou fazer? Tem que tentar pelo menos, hein? Então vamos lá pela solução. Eu vou até apagar aqui, a gente faz juntos. Então eu começo com a entrada da frase, então é a primeira coisa. E aí na sequência eu vou então percorrer essa frase. Então para cada caractere na frase, então essa é a primeira coisa. E aí o que eu posso verificar? Eu quero contar o número de vogais. Se o caractere, aí eu poderia até fazer for igual a ou o caractere for igual a e assim por diante, né? Poderia fazer desse jeito, mas é um jeito muito tedioso aqui em Python de fazer. Então eu poderia só fazer o seguinte, se C está contido numa lista ou numa string contendo A, E, I, O, U e A, E, I, O, U maiúsculo. Então só vai ser verdade esse if aqui se o caractere C for um desses caracteres aqui. Então eu já sei que isso é uma vogal. Então se for uma vogal, eu vou fazer uma contagem.
E aí, para poder fazer a contagem, eu preciso de uma variável. Então, essa variável aqui que eu vou mostrar, número de vogais. Número de vogais é, sei lá, contagem de vogais. Essa variável aqui, contagem de vogais, ela começa valendo 0, quer dizer, inicialmente não tem nenhuma vogal. E para cada vez que isso aqui for verdadeiro, eu somo 1 aqui dentro. Então, eu posso fazer isso de duas formas. Fazendo igual o que eu já tenho, quantas vogais já tenho, mais 1. Essa é uma possibilidade. Então, por exemplo, aqui eu tenho 11 vogais. Eu poderia também, ao invés de fazer dessa forma, colocar um operador mais igual. O operador mais igual, ele é a mesma coisa, o mesmo que, quando eu utilizo mais igual, na verdade ele está pegando a variável, fazendo ela igual a ela mesma, mais 1. E aí também funciona. Da mesma forma. Então já fica aqui um exemplo de algo que vocês podem usar. E para que serve então, se é a mesma coisa, se é isso aqui é exatamente igual? Serve porque isso aqui tem menos código, o código fica mais enxuto. E códigos mais enxutos são mais fáceis de ler, mais fáceis de manter e mais fáceis de escrever também. Então, recomendo utilizar. Temos ainda uma questão importante aqui dentro do uso de estruturas do tipo for, que é a função range. Nós já vimos a função range na aula anterior, que ela pode ser usada para criar um intervalo de valores. Esse intervalo ele pode ser convertido para uma lista ou para uma tupla. Por exemplo, se eu quero criar um intervalo de i até anterior a j com um determinado passo, eu utilizo range ij, passo. Por exemplo, aí o passo aqui padrão é 1. Então, se eu crio um range entre 1 e 10, ele vai criar esse range entre 1 e 10 só faz sentido se eu criar uma lista ou uma tupla. Quando está entre 1 e 10, ele cria uma lista entre 1 e 9, lembrando que é um intervalo fechado e aberto, então o 10 aqui não é incluído. O 1 sim, o 10 não. Para uma tupla, funciona da mesma forma. Eu apenas crio, então, essa tupla. Eu só converto o intervalo para uma lista ou para uma tupla. O que é legal disso? Eu posso criar um range e aí usar o range no for como uma sequência. Então aqui, por exemplo, esse comando, essa sequência de comandos, ele vai fazer o seguinte: para cada elemento x no intervalo criado entre 1 e 10, imprima x. Então aqui ele vai imprimir cada um dos elementos de 1 até 9. Lembrando que o último aqui não é incluído. Isso dá para fazer coisas interessantes ou coisas diferentes, como, por exemplo, um programa que passa pelos números de 1 até 100 e imprime apenas os valores que são divisíveis por 7. Então, eu crio um intervalo desejado, com os números desejados. A variável x vai receber cada um desses elementos. E aí, se o x for divisível por 7, quer dizer, o resto da divisão de x por 7 for 0, ele imprime aquele número. Um outro exemplo, eu quero multiplicar todas as potências de 2 de 0 até 6. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer 2 elevado a 0 vezes 2 elevado a 1 vezes 2 elevado ao quadrado até 2 elevado a sexta. Eu quero multiplicar tudo isso aí. O que eu posso fazer? Vou criar, então, um intervalo. Como eu começo em 0, eu não preciso especificar aqui, certo? O range aqui, quando eu omito esse 0, ele vai de 0 até menor do que 7. E ele, então, gera todos. Então, o P, que é a potência, vai de 0 até 6. Então, eu crio cada uma dessas potências aqui e multiplico. Aqui está soma, né? Mas é multi. Até bom aqui que eu já corrijo. Então, o resultado da multiplicação é esse. Poderia alterar, né? Então, até aqui, número de potências. É o número máximo aqui de potências. Para poder deixar isso como uma variável. E aí ele
multiplica quantas eu quiser, é só alterar aqui, ele altera lá.